Olá a todos, bem-vindos a mais um Canabinal, o canal de notícias científicas dos canabinoides. Meu nome é Letícia e hoje vamos trazer uma pergunta integrante para vocês. Seria o CBD o novo inimigo das bactérias? Ficou curioso? Então fica com a gente, porque depois da vinheta vamos responder essa pergunta. O artigo que vai responder a nossa pergunta de hoje é o potencial antimicrobiano dos canabinoides, que foi publicado na revista Biologia das Comunicações em 2021. Os autores explicam que a resistência das bactérias contra medicamentos ameaça o andamento da medicina moderna, que depende principalmente do sucesso desses medicamentos contra infecções bacterianas. Infelizmente, há poucos medicamentos novos especializados em bactérias resistentes. Em meio a isso, pode haver uma alternativa, que é o canabidiol. Já existem provas de que ele apresenta sucesso como um forte antimicrobiano. Isso é o que nos mostra o artigo O Potencial Antimicrobiano do Canabidiol. Ele nos apresentou uma avaliação detalhada do potencial antimicrobiano do canabidiol, que é um dos componentes principais da cannabis sativa. No artigo em questão, foram realizados dois tipos de experimentos, do tipo antibiograma, para comprovar a atividade no canabidiol como um antimicrobiano. Esse tipo de experimento ele vai testar a sensibilidade e a resistência das bactérias a tal antimicrobiano. O primeiro, chamado de MIC, consiste em você fazer uma diluição seriada no canabidiol em uma placa de 96 poços. Esta imagem de um dos resultados do artigo tem relação com a tonalidade azul, que, enquanto maior concentração de canabidiol, menor o crescimento das bactérias. Quanto mais escuro o tom de azul, ou seja, maior o crescimento de bactérias e menor a concentração de canabidiol. O segundo experimento é o disco de fusão, no qual se espalha uma bactéria por toda uma placa de Petri e aplica um disco de papel contendo um antimicrobiano, que no caso é o canabidiol, e observa o crescimento da bactéria. Nesse experimento, se avalia se houve halo de inibição ao redor do disco de papel contendo o antimicrobiano. Ou seja, se a bactéria não conseguiu crescer ao redor desse disco de papel contendo a molécula testada. Nessa imagem, podemos observar que foram necessários 100 microgramas de canabidiol para que houvesse um halo de inibição de 9 milímetros de crescimento de bactérias. As bactérias selecionadas para essa pesquisa são de extrema importância para a medicina atual. Essas bactérias são resistentes aos tratamentos mais comuns encontrados em farmácia e causam infecções graves. Alguns exemplos de bactérias utilizadas nesse artigo, no qual o canabidiol apresentou atividade antimicrobiana, são Neisseria gonorrhea, causadora da gonorreia sexualmente transmissível, resistente aos medicamentos existentes para o tratamento, sendo de alta prioridade para a OMS. Streptococcus pneumoniae, a qual causa pneumonia bacteriana, otite média e meningite. Clostridioides difficile, que causa inflamação do intestino grosso e diarreia, e Cutibacterium acnes, causadoras da famosa acne. Além disso, o canabidiol tem excelente atividade sobre biofilmes, que são substâncias extracelulares que formam uma camada protetora sobre as colunas de bactérias. Ele age sobre a ruptura da membrana de bactérias como um mecanismo primário. E também atua sobre a síntese de proteínas de DNA, RNA e também de peptídeo glicano. Então, o canabidiol combate a ação das bactérias sem causar resistência ao tratamento e vício à pessoa após repetida exposição. Estudos de relação estrutura-atividade demonstram o potencial para desenvolver análogos do canabidiol, como uma nova classe de antibióticos necessária, reforçando que a administração oral parece proporcionar uma exposição corpórea interna muito melhor do que a uma administração subcutânea. Diante dos resultados apresentados no artigo, o canabidiol apresenta um grande potencial para se tornar o novo inimigo das bactérias. A ação antimicrobiana do CBD vai depender então da sua concentração e de qual bactéria será utilizada. Porém, a sua eficácia já é comprovada. Você já tinha imaginado que o tão comentado canabidiol poderia ser um inimigo mortal para as bactérias? Conta pra gente nos comentários e compartilha com quem você conhece. Obrigada! Esse vídeo foi produzido pelo nosso grupo. Meu nome é Giovana. Meu nome é Letícia. Meu nome é Vera. E eu sou a Helena. Sigam o Canabinal.